uma filha da realeza, apresentando Mical. O mundo da Bíblia ganha vida com histórias de amor, traição, fé e coragem. Cada personagem traz consigo uma narrativa rica e complexa, tecida com os fios da história e da lenda. Entre essas histórias, encontramos a figura cativante de Mical, filha do rei Saul. Sua vida é um testemunho das intrincadas relações e desafios enfrentados pelas mulheres da realeza. Ela viveu durante um período tumultuoso na história de Israel, um tempo de alianças inconstantes e lutas ferozes pelo poder. As batalhas não eram apenas travadas no campo, mas também nos corredores do palácio. A vida de Mical, embora tragicamente curta, nos oferece uma janela para as complexidades deste mundo antigo. Sua história é um reflexo das tensões e das esperanças de uma nação em formação. Ela era uma mulher de nascimento nobre, lançada em um turbilhão de eventos que testaram sua lealdade, amor e resiliência. Cada decisão que ela tomava tinha repercussões profundas. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história fascinante de Mical, descobrindo a mulher por trás da narrativa bíblica. Vamos explorar suas motivações, seus desafios e suas conquistas. Mical nasceu em uma posição de privilégio e poder. Desde jovem, ela estava cercada por luxo e tinha acesso a tudo o que o reino podia oferecer. Como filha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, ela desfrutou de uma vida de luxo e influência. Sua posição lhe dava uma visão única dos acontecimentos do reino. Seu pai, uma figura formidável, lançou uma longa sombra sobre sua vida. Ele era um líder poderoso, mas também um homem com muitas falhas. Ele era conhecido por sua força e temperamento volátil. Suas decisões muitas vezes eram imprevisíveis, criando um ambiente de incerteza. A mãe de Mical, Ainoã, permanece uma figura mais enigmática no relato bíblico. Sua presença, embora menos documentada, certamente teve um impacto na vida de Mical. Sabemos pouco sobre sua personalidade ou sua influência sobre sua filha. No entanto, podemos imaginar que ela desempenhou um papel crucial na formação de Mical. Apesar da opulência de sua educação, a vida de Mical estava longe de ser protegida. Ela enfrentava desafios constantes e estava sempre sob o olhar atento da corte. O reino enfrentava ameaças constantes de inimigos externos e conflitos internos. Cada dia trazia novas incertezas e perigos. Foi nesse ambiente volátil que a história de Mical começou a se desenrolar. Sua vida seria marcada por eventos que testariam sua força e determinação. A Bíblia descreve Mical como uma mulher de grande beleza e espírito. Sua presença era notável e ela se destacava em meio à corte. Ela possuía um intelecto aguçado e um coração compassivo. Essas qualidades a tornavam uma figura admirada e respeitada. Essas qualidades, no entanto, seriam severamente testadas enquanto ela navegava pelas correntes traiçoeiras da vida na corte. Cada decisão que ela tomava era um teste de sua sabedoria e coragem. Desde jovem, Mical testemunhou o fardo da liderança pesar sobre seu pai. Ela viu de perto as dificuldades e os sacrifícios que a liderança exigia. Ela viu o preço que isso cobrava de seu espírito e as divisões que criava dentro de sua família. As tensões eram palpáveis e afetavam todos ao seu redor. Mal sabia ela que sua própria vida se tornaria intrinsecamente ligada ao destino do reino e ao destino de um jovem pastor, chamado Davi. Sua história estava apenas começando, e os eventos que se desenrolariam moldariam o futuro de Israel. A promessa de um rei, um jovem amor Mical e o laço inicial de Davi. Este é um conto que transcende o tempo, uma história de amor e desafio que moldou o destino de Israel. A história de Mical e Davi é uma das histórias de amor mais intrigantes da Bíblia. É uma narrativa que combina romance, política e coragem, tecendo um enredo que ainda ressoa nos corações de muitos. Começou com um desafio. O rei Saul,
consumido pela inveja da crescente popularidade de Davi, elaborou um plano para eliminar seu rival. Ele via em Davi não apenas um jovem talentoso, mas uma ameaça ao seu trono. Ele ofereceu a Davi a mão de sua filha Merabe em casamento, mas somente depois que Davi provasse seu valor matando 100 filisteus. Para Saul, isso parecia uma missão impossível, uma armadilha mortal. Saul acreditava que essa tarefa seria impossível e levaria à morte de Davi. Ele subestimou a coragem e a habilidade de Davi, esperando que o jovem guerreiro caísse em batalha. No entanto, Davi, um guerreiro habilidoso, superou as expectativas e voltou vitorioso. Ele não apenas completou a tarefa, mas o fez com uma determinação que impressionou a todos. Saul, preso à sua promessa, deveria ter dado Merabe a Davi. Em vez disso, ele descumpriu sua palavra, oferecendo Merabe a outro homem. Este ato de traição apenas aumentou a tensão entre Saul e Davi. Mical, observando esses eventos, se viu atraída pela coragem e carisma de Davi. Ela via nele um espírito indomável, alguém que não se deixava abater pelas adversidades. Ao contrário de seu pai ambicioso, ela via além da política e reconhecia o verdadeiro caráter de Davi. Mical não era cega às manobras de seu pai, mas escolheu seguir seu coração. A Bíblia nos diz que Mical se apaixonou profundamente por Davi. Seu amor era puro e sincero, uma chama que queimava intensamente em seu coração. Esse amor se tornaria uma força determinante em sua vida, moldando suas ações e, finalmente, levando-a por um caminho repleto de perigos e tristezas. Mical estava disposta a enfrentar qualquer desafio por Davi. Davi também estava apaixonado por Mical. Ele via nela uma alma gêmea, alguém que entendia os fardos da liderança e as complexidades da vida na corte. Seu amor por ela era profundo e verdadeiro. Ele viu nela uma alma gêmea, alguém que entendia os fardos da liderança e as complexidades da vida na corte. Juntos, eles formavam um par que parecia destinado a grandes feitos. Quando Saul soube da afeição de Mical por Davi, ele viu uma oportunidade de manipular a situação a seu favor. Ele estava determinado a usar o amor de sua filha como uma arma contra Davi. Ele ofereceu a mão de Mical em casamento, mas desta vez o preço era ainda maior. Saul exigiu 100 prepúcios de filisteus como dote, acreditando que isso certamente levaria à morte de Davi. Saul exigiu 100 prepúcios de filisteus como dote, acreditando que isso certamente levaria à morte de Davi. Ele estava confiante de que Davi não sobreviveria a tal missão. Mais uma vez, Saul subestimou a determinação de Davi. O jovem guerreiro, movido por seu amor por Mical, aceitou o desafio sem hesitação. Davi, movido por seu amor por Mical, aceitou o desafio e voltou vitorioso, presenteando Saul com o dobro do dote solicitado. Ele provou mais uma vez que sua coragem e habilidade eram incomparáveis. Saul, enfurecido com o sucesso de Davi, consentiu relutantemente com o casamento. Ele não tinha escolha a não ser cumprir sua promessa, mesmo que isso significasse ver seu rival triunfar. E assim, Mical, a filha do rei, tornou-se esposa de Davi, o futuro rei de Israel. Seu casamento foi um evento grandioso, mas também marcado por tensões e incertezas. Sua união, no entanto, estava longe de ser um conto de fadas. O amor deles seria testado por inúmeras provações e desafios. Era um casamento forjado nos fogos da intriga política e ofuscado pela ameaça iminente da loucura de Saul. A jornada de Mical e Davi estava apenas começando, e o futuro reservava muitos desafios para o casal. Amor e lealdade testados. A coragem de Mical em tempos de perigo. Em tempos de grande incerteza, a verdadeira natureza de uma pessoa é revelada. O casamento de Mical com Davi a colocou no centro de uma perigosa luta pelo poder. Ela não sabia que sua união a levaria a enfrentar desafios inimagináveis. Saul,
consumido pela paranoia e ciúme, via Davi como uma ameaça ao seu trono. A cada dia, sua desconfiança crescia, alimentada por conselheiros e presságios. Ele se tornou cada vez mais errático, atacando qualquer um que ele considerasse leal a Davi, incluindo sua própria filha. A corte estava em constante estado de tensão, com olhares suspeitos e sussurros de traição. Mical se viu dividida entre o amor pelo marido e a lealdade ao pai. Cada decisão que tomava era uma escolha entre dois mundos, ambos exigindo sua total devoção. Era uma posição que nenhuma mulher invejaria, presa no fogo cruzado de um conflito que ameaçava destruir sua família e seu reino. A pressão era imensa, e cada movimento era observado de perto. Certa noite, a loucura de Saul atingiu um nível crítico. A escuridão trouxe consigo um senso de urgência e perigo iminente. Ele ordenou que seus soldados cercassem a casa de Davi e o matassem. A ordem era clara e implacável, sem espaço para misericórdia. Mical, alertada sobre o plano de seu pai, sabia que precisava agir rapidamente. O tempo era essencial, e cada segundo contava. Em um ato ousado de desafio, ela ajudou Davi a escapar pela janela, baixando-o pelas muralhas da cidade com uma corda. A noite estava silenciosa, exceto pelo som de seus corações batendo acelerados. Para dar tempo a Davi, ela elaborou um plano inteligente. Sua mente trabalhava rapidamente, buscando qualquer vantagem. Ela colocou um ídolo doméstico na cama de Davi, ocultando sua fuga. O disfarce era simples, mas eficaz, e por um momento ela teve esperança. Quando os soldados de Saul invadiram a casa, foram momentaneamente enganados pelo disfarce. A confusão lhes deu uma vantagem crucial. Isso deu a Davi o tempo precioso que ele precisava para fugir da cidade. Cada passo que ele dava o afastava do perigo imediato. O pensamento rápido e a bravura de Mical salvaram a vida de Davi naquela noite. Ela sabia que suas ações tinham consequências, mas não hesitou. Suas ações, no entanto, tiveram um alto custo pessoal. A tensão entre ela e seu pai aumentou, e a casa real estava em tumulto. Quando Saul descobriu seu engano, ele ficou furioso. Sua raiva era palpável, e ele não poupou palavras duras. Ele a acusou de traição e a renegou. A dor da rejeição era profunda, mas Mical manteve-se firme. Mical, antes uma filha querida, era agora uma pária política, ostracizada por sua família e enfrentando um futuro incerto. A solidão era sua nova companheira. No entanto, apesar dos riscos e sacrifícios, ela nunca vacilou em sua lealdade a Davi. Seu amor por ele era uma chama que nem mesmo a ira de Saul poderia apagar. Seu amor por ele superou o medo da ira de seu pai. Cada desafio que enfrentava apenas fortalecia sua determinação. Diante do perigo, Mical provou ser uma mulher de extraordinária coragem e devoção inabalável. Sua força interior era uma inspiração para todos ao seu redor. Suas ações naquela noite cimentaram seu lugar na história bíblica como um símbolo de lealdade e amor diante da adversidade. A história de Mical continua a ser contada, um testemunho de sua bravura e amor eterno.